A paz do Senhor. Nesta noite eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs e a toda a nação e o povo brasileiro, a paz do Senhor Jesus. É uma paz maravilhosa, uma paz de espírito e uma paz diferente da do mundo. É uma paz onde você se sente confortada por Cristo. Eu quero ler nesta noite no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 7, que fala assim: Por isso não me achei digno de ir ter contigo. E disse, porém, uma palavra e meu servo será curado. Pois também sou um homem de autoridade. Tenho soldados sobre o meu comando. Eu digo, este vai e ele vai. Eu digo, este vem e este vem. Assim também é com o meu servo. Eu digo a ele o que fazer e ele faz. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou e disse-lhe, vendo desta forma, no meio da multidão, Jesus disse: Digo-vos que nunca achei uma fé em Israel assim. E quando ele voltou para casa, o seu servo estava curado. É uma palavra maravilhosa. É uma palavra de um homem que tinha autoridade, o centurião. E esse centurião, a nossa hoje, traduzindo, era um general que comandava um exército. E ele era o general naquela época que comandava o exército de Roma. E ele tinha autoridade e poder. E nos dias atuais de hoje, o que adianta você ter autoridade e poder se você não pode curar? Se você não pode dar vida? Se você não pode fazer nada? E ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de um Jesus maravilhoso, de um Jesus que curava e de um Jesus que fazia milagre. Esse homem tinha poder de comando, tinha uma tropa na mão dele que ele teria que comandar. Era vários soldados e tinha o seu criado. E naquela época, os criados, como todo mundo sabe, lendo a palavra do Senhor, eles eram comprados, era escravo, era vendido. Mas ele tinha um amor por aquele criado. Mesmo ele ter comprado aquele criado, mesmo sendo empregado dele, ele tinha um amor muito grande por aquele servo. E ele, quando viu aquele servo doente, à beira da morte, ele se preocupou. Ele podia ter deixado para lá, ele podia não ter se preocupado, ele poderia dali morrer e comprar outro, colocar no lugar. Mas ele tinha um amor por aquele criado. E o amor dele e a confiança em Deus foi que chamou a atenção de Jesus. Vamos lá. Jesus estava no meio da multidão, como sempre. O nosso Jesus está sempre na multidão. E o nosso Jesus estava ali quando ele pediu para o Senhor. E o mais importante, ele não achou digno que Jesus entrasse no lar dele. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele se examinou, olhou dentro de si e disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres no meu teto, pois sou um homem de autoridade. Se eu digo esse vai, ele vai. Se eu digo este vem, ele vem. E assim é com meu servo. E Jesus olhou a condição daquele homem e chamou a atenção. E logo Jesus respondeu que dentro de Israel nunca tinha visto uma fé daquele jeito. E o servo do centurião foi curado. O que eu quero dizer nessa noite? A fé, ela move montanha. A fé, ela faz o sobrenatural. Mas não é uma fé de qualquer jeito. Não é uma fé que você vai pelos outros. É a sua fé de você mesmo. Quando a gente ora, a gente chega diante do Senhor, que dobramos o joelho para orar, a gente clama, a gente abre o coração. E muitas das vezes, as nossas orações, nós temos que chamar a atenção do papai. O centurião chamou a atenção do Senhor. E o Senhor fez. O Senhor não precisou ir na casa do centurião. Foi só uma palavra. E o centurião ainda disse, diga só uma palavra. Olha que fé. Olha que coisa mais linda. E hoje, nós precisamos dessa fé. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise mundial. Por que mundial? De um lado, o Covid-19. Do outro lado, a economia.
E assim está crescendo. A gente jamais pensou, que a gente ouviu lá nos outros países, quando começou essa enfermidade, que chegaria no Brasil. Mas ela chegou. E o Brasil está passando por essa crise mundial. E nessa crise mundial, nós estamos a aprender a sobreviver. Estamos a aprender a ter tempo. Que antes a gente não tinha tempo. Era uma correria para lá, era uma correria para cá. Muitos trabalhavam diariamente, constantemente, não tinha nem um tempinho para ver os filhos. E nisso, quando veio, claro que a gente não queria, né? Mudou o contexto. Hoje as famílias estão mais ligadas, as famílias estão chegando mais junto. Aquela pessoa que trabalhava constantemente e que só chegava de noite, não tinha um tempo para o lar, para o filho, hoje está tendo. E é nisso tudo que a gente viu que essa enfermidade mudou o contexto de muita gente. Claro que a gente não queria isso. E claro que a gente está vendo que estamos enfrentando uma crise mundial, porque pessoas estão morrendo. E não é brincadeira, e não é pouca. São muitas. E do outro lado, nós estamos vendo uma crise muito grande, que é a nossa economia. E essas duas coisas estão afetando. Mas espera aí, a gente pode fazer a diferença para que isso não nos afete. Como missionária, fazendo a nossa parte. A gente não precisa ser aquele homem da Bíblia, o centurião. A gente precisa acreditar em Jesus. A gente precisa acreditar no Senhor. A gente sabemos que tem um céu muito grande, que tem a natureza, que todas as coisas foram feitas. Mas sabemos que tem o Criador. Um Criador que fez tudo isso para que nós hoje podemos estar aqui. Um Criador que fez todas as coisas tão perfeitas, tão maravilhosas, para que hoje nós desfrutemos. Então eu vejo uma fé aqui muito grande. Uma fé sobrenatural. Porque aquele homem era um general, né? Aquele homem comandava um exército. Era o exército de Roma, certo? E hoje, aquele homem, ele se dobrou ao Senhor. E ele, para se dobrar ao Senhor, ele se examinou. Ele olhou dentro dele primeiro, para poder chegar no mestre. E outra coisa que chama a atenção, ele tinha amor por aquele empregado. Era bonito isso tudo, porque naquela época os homens de Roma, né, as autoridades, os reis, quando morriam escravos, pouco valia. A gente sabe desde quando a história de Moisés, né? Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, que era tudo escravo, era sendo chicoteado, era massacrado, era com fome, com sede, né? E eles não davam valor, né? Então aquele centurião tinha um escravo e ele não queria outro escravo, ele queria aquele escravo. E ele foi buscar ajuda, que não foi dinheiro, que não foi recurso. Ele foi buscar ajuda no simples carpinteiro Jesus Cristo, que tinha o poder da vida, da morte e da ressurreição. E quando Jesus chegava, algo acontecia. Quando Jesus entrava, o milagre era certo. E ele disse para Jesus, não sou digno, né? E isso é muito importante. Quantas vezes nós nos examinamos e devemos parar para pensar, somos dignos? Merecemos? Muitas vezes questionamos que tudo quando acontece, é Deus que quis assim. Foi o nosso Deus que fez assim. Não, o nosso Deus é justo. O nosso Deus tem prazer na vida. Nosso Deus é Deus de paz. E hoje o que está acontecendo é o mover do Senhor. Não que o Senhor tenha prazer na morte, mas é o mover dele para mostrar como o mundo estava. O mundo estava indo de uma maneira que estava indo num caos. Já não tinha mais liberdade, não tinha mais amor, não tinha comunhão. Não tinha mais aquela comunhão com as pessoas, não tinha mais aquela busca. E nisso tudo, a gente viu que o ser humano é lindo. A gente viu que vidas são preciosas. A gente viu vida com valores lindíssimos.
Porque o ser humano é lindo, independente dele ser preto, independente dele ser branco, independente dele ser rico, independente de cor, de raça, independente de tudo isso. Nós somos seres humanos e somos todos iguais. Para Jesus, não tem o rico, não tem o pobre, não tem o sangue azul, sangue real. Não tem o cafuso, não tem o mulato, não tem o índio, não. Para Jesus, somos todos filhos dele, somos todos povos iguais. Nós somos iguais para Deus. Porque quando Deus criou o homem, ele fez o homem à imagem semelhante dele. Ele não colocou cor, ele não colocou preconceito, ele não colocou exceção de pessoa. Ele fez todos nós imagem semelhante dele. E nessa imagem semelhante de Deus, Deus deu para cada um de nós liberdade de expressão, liberdade de falar, liberdade de ter um com os outros. E o nosso Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. E o nosso Deus, ele não escolhe ninguém por... Deus não escolhe ninguém por dinheiro, nem por classe, nem por questão e nem por poder aquisitivo. O nosso Deus nos escolheu porque ele nos ama do jeito que somos. O nosso Deus é tão bom que ele perdoa. Ele perdoa as pessoas que erram. Ele perdoa as pessoas. O nosso Deus, ele não é um Deus ditador. Não é um Deus cheio de ódio que guarda rancor. Não. O nosso Deus é justo, é misericordioso. Na mão dele há justiça. Na mão dele há uma balança, onde ele coloca o prumo e a última palavra é dele. E o mais bonito do nosso Deus, ele sente quando a gente somos sinceros. Ele não olha como homem, ele não olha como certas pessoas, ele olha a gente e já nos abençoa. O nosso Deus é lindo, é justo, é meigo, é solidário. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus está acima de tudo e de todos. Então eu vejo que nessa crise mundial que estamos passando hoje, do lado da economia, do outro lado o Covid-19, que está matando, que não é brincadeira. Mas também estamos vendo pessoas tendo cura, pessoas que estão se recuperando. E vemos também pessoas se doando, pessoas tendo amor ao próximo. Porque foi o primeiro mandamento. Deus disse na palavra dele, o maior mandamento de todos foi esse: amarás seu Deus sobre todas as coisas. E o segundo e semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, são duas coisas lindíssimas: amar o nosso Deus acima de tudo e amar o nosso próximo. E hoje a gente está vendo que as pessoas estão amando o seu próximo, que as pessoas estão ajudando o seu próximo. Estava tão difícil, meus irmãos. A gente estava vendo que estava indo de uma maneira que nós estávamos caminhando hoje em dia, o Brasil estava indo de uma maneira sem percurso, uma maneira indo, sabe, sem ter retorno. E hoje a gente está vendo um retorno. Claro que a economia está passando por isso, mas a gente está vendo retornos de família. Pais com seus filhos, mãe com seus filhos, família ali se abraçando, família chegando junto, parentes chegando junto. A gente viu milhares de empresários, né, se preocupando com o próximo. Isso é muito importante, né? Porque quem tem boca critica, fala não, mas a gente viu pessoas de um poder elevado ajudando o próximo com uma cesta básica, uma quantia de dinheiro, e a gente viu todo mundo se unindo. E a gente vamos sair dessa. Eu digo com toda certeza, hoje estamos passando por isso, mas o amanhã será diferente. Sabe por quê? Porque quando chove, ontem mesmo, foi uma chuva muito grande, uma chuva imensa, choveu, e eu fiquei aqui maravilhada. Eu falei, Senhor, a água está caindo e chovendo tão lindo. E os passarinhos? Que não tem seu lar, que não tem o seu canto, mas o Senhor cuida. As aves, o Senhor protege. Se o Senhor protege as aves do céu, imagina nós, que somos filhos dele. Porque quando Deus elegeu cada um de nós como filho,
Ele não elegeu porque nós somos bonitos. Ele não elegeu porque nós tínhamos dinheiro. Ele não elegeu porque nosso sangue era real. Ele nos elegeu por amor. E foi por esse amor que ele foi na cruz. E na cruz foi consumado, levado as dores, os pecados, as nossas ignorâncias, as nossas falhas e as nossas transgressões. Esse Deus é maravilhoso. Então eu vejo aqui, quando o Senhor ergueu e disse, olha, em Israel, eu nunca vi uma fé assim. Ele disse isso, porque o Senhor estava ali curando, fazendo, mas as pessoas, era igual Tomé, só tinha certeza se visse com os olhos. Entendeu? E o centurião não, ele só ouviu. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que havia um homem que era diferente. Ele ouviu que era um homem simples, humilde. Mas que quando aquele homem simples, humilde chegava, algo acontecia. E Jesus, onde chega, tudo acontece. E ele se examinou. Ele disse, não sou digno que entre na minha casa. E Jesus olhou aquele coração. Olhou, sabe o que chamou a atenção de Jesus? Foram duas coisas importantes. A primeira, que ele se examinou e não se achou digno que o Senhor fosse na casa dele. A segunda, o amor que ele tinha por aquele criado. Porque o criado poderia morrer e comprar outro, mas ele tinha um amor por aquele criado. O amor, meu Deus. O amor muda. O amor cura. O amor edifica. O amor constrói. Quando uma pessoa está doente, ela precisa de amor. Ela precisa de terapia, já foi comprovado pelos psicólogos que o amor ajuda a sarar muitas feridas. E o amor que aquele homem tinha ao seu empregado chamou a atenção de Jesus. Nessa noite, Jesus está dizendo o que vocês precisam é amor, é fé. Mesmo que estamos vivendo essa crise mundial, mesmo que estamos passando por isso, nós não devemos perder as esperanças. Eu sei que muitas vezes eu estou repetitiva, falando da fé, falando do amor e falando da esperança. Mas a gente precisa ouvir isso. A gente precisa ter esperança para continuar. A gente precisa ter fé para nos alegrar. Porque se a gente cruzar as mãos e ficar numa cama deitado, o que vai vir? Doença, tristeza e depressão. Mas quando há esperança, há fé. E quando há fé, tudo pode acontecer. E amor. Amor um pelos outros. Amor por todos. Vamos ter amor. O ódio, meus irmãos, o ódio destrói. O ódio mata. O ódio corrompe. O ódio não faz nada de bom. Mas o amor, ele edifica, ele cresce, ele constrói. E o amor daquele homem por aquele empregado, chamou a atenção de Jesus. Nessa noite, chama a atenção de Jesus. Convide Jesus a entrar na sua casa. Convide Jesus a entrar no seu lar. Converse com ele. Puxe uma cadeira. Não estou sendo louca. Puxe uma cadeira de Jesus. Senta aqui, vamos conversar. Converse com Jesus. Ele vai ouvir. E quando ele ouvir, ele vai fazer algo maravilhoso. Ele não vai sair falando o que você falou para ele. Ele não vai sair batendo nas portas e dizer, olha, aquela pessoa me falou isso. Não, ele vai ouvir, ele vai analisar e ele vai responder. Jesus, ele faz assim. Então deixa Jesus entrar na sua casa nessa noite. Abre a porta e diga, Jesus, seja bem-vindo. Abre a porta e diga, Senhor, entre e venha cear comigo. Mesmo que a sua ceia seja só um copo de água, um pãozinho, mas é uma ceia. Devemos ser grata ao Senhor por tudo. Porque nessa crise que estamos enfrentando, nós não somos cegos. E sabemos que tem pessoas que estão precisando. Tem muitas pessoas necessitadas. Tem muitas pessoas que não têm o pão, que não têm a bolachinha, que não têm o leite. Tem muitas pessoas. Eu estou falando porque eu sei, meus irmãos, eu tenho visto todos os dias. E eu não fico com o braço cruzado. Onde eu posso ajudar, eu ajudo também. Ser serva do Senhor não é só ficar sentado. É fazer lá fora, é fazer o id, é ter amor para compartilhar. Porque Jesus era o rei, mas era um rei
que não tinha uma cadeira para sentar. Era o rei que não tinha nem o seu travesseiro para inclinar a sua cabeça. Mas ele era um rei de espiritualidade e de riqueza, de fartura, de amor e vida. E isso são coisas que só o Senhor tinha. Então, nessa noite, o Senhor quer compartilhar com a gente. Então, chame a atenção do Senhor. Converse com Deus aonde está doendo. Converse com Deus o que você está precisando. Converse com Deus que tudo isso já passe. Porque o homem não tem poder disso passar. O homem não tem poder, meus irmãos. O homem não tem poder. A gente tem visto a cada dia. A cada dia a gente vê que estão tentando vacina, estão correndo de um lado, correndo do outro, mas até agora estamos no zero de novo. E essa crise mundial que estamos enfrentando não é brincadeira. Mas eu digo com toda certeza e fé no Deus que eu sirvo, que vai passar. Hoje nós estamos vivendo dias completamente difíceis. Mas o amanhã a gente vai viver dias bem melhores. Porque o nosso Deus está preparando o melhor. O nosso Deus está entrando com grande providência, com grande mover para algo melhor para todos eles e para todos aqueles que o buscam. Sabe, não é religião, é fé, é a fé. Cada um que tem a sua fé, dobre o seu joelho na sua casa. Cada um que ouve falar de Jesus, de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cada um que tem a sua religião, né? Cada um tem um jeito de fazer. Fale, peça, porque Ele vai ouvir. Chame a atenção do Senhor. Chame a atenção de Deus como aquele homem chamou. Convide o Senhor a entrar na sua casa. Convide a Deus a fazer parte da sua vida. Porque quando a gente lê a palavra do Pai, a gente só vê Deus trabalhando. Poucos momentos Deus desfrutou. Ele estava sempre trabalhando, sempre ali fazendo o sobrenatural e sempre socorrendo a todos que o precisavam. A gente não viu Jesus bater na porta de ninguém com as mãos vazias. Quando Jesus entrava em uma casa, ele chegava com as mãos com álcool. E nessa noite, Jesus está entrando na sua casa com as mãos cheias. Ele não está entrando com as mãos vazias. Ele não está entrando de qualquer jeito. Ele está entrando com providência. Ele está entrando com resposta. Ele está entrando com cura. Ele está entrando e dizendo que ele pode sarar. Quantas famílias perderam? Quantas famílias perderam para o Covid-19? Quantas famílias perderam seus parentes? E só o Senhor pode consolar. É uma dor que é horrível, mas o Senhor pode consolar. Que Deus venha consolar todas as famílias que perderam seus entes queridos. Que Deus venha dar ânimo às pessoas para continuar. E os que estão hoje vivendo na nação Brasil, passando por essa crise mundial, não desista. Persevere. Creia no Senhor, faça a diferença, comece a ter força, tenha ânimo, tenha um poder dentro de você, se encha de poder positivo, tire a negatividade, tire o será, tire o porquê, tire a dúvida e encha seu coração de fé. Creia no Senhor que as coisas vão melhorar. Assim, quando a chuva vem, que ela vem de repente e molha toda a terra, e ela faz aquela água descer e vir maravilhosa, porque quando a chuva vem do céu que cai, molhando a terra e a água vai escorrendo, a gente vê o milagre do Senhor. E quando a gente vê outras coisas maravilhosas acontecendo, como a gente vê todos os dias Deus trabalhando, Deus não descansa, não dorme, Deus não tem salário, não tem férias, Ele está sempre trabalhando, Ele está no hospital, Ele está na UTI, Ele está no presídio, Ele está na presidência, Ele está em todos os lugares. E Ele está sempre ouvindo a cada um de nós. O nosso Deus, Ele escuta a cada um dos seus filhos. O nosso Deus é lindo e maravilhoso. O nosso Deus, Ele tem amor para todos nós. Para o índio, para o mulato,
para o cafuso, para todos os povos, porque o nosso Deus, ele não olha a cor de pele, se é branco, se é cor escura, ele não olha. O nosso Deus ama a gente do jeito que nós somos. O nosso Deus não escolhe cor de pele. O nosso Deus não é preconceituoso. O nosso Deus não faz exceções de pessoas. O nosso Deus escolheu a todos. Até mesmo aquele que erra. Até mesmo aquele que peca. O Senhor escolheu. Porque o nosso Deus não tem olhos para condenar, ele tem olho para ver o que ninguém vê, a qualidade. Porque cada ser humano tem uma qualidade, cada ser humano tem uma edificação, cada ser humano é um talento, cada ser humano é um vaso na mão do Senhor, uma alma preciosa. Até mesmo aqueles que estão lá fora, que não têm o seu teto, aqueles são preciosos para o Senhor. Os que têm um poder mais investido, mais elevado na economia, o Senhor também olha. O nosso Deus, ele protege a todos. O nosso Deus, ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos os povos. Ele é o Pai de todas as nações. E ele é o Pai do Brasil. E o nosso Deus vai fazer isso passar. Hoje, estamos vivendo realmente dias terríveis, dias tristes, dias cinza. Mas o amanhã vamos viver dias melhores, de alegria. E vamos dizer, valeu a pena. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aqueles que confiam no Senhor jamais, jamais vai voltar de mão vazia. Essa batalha está ganha. Em breve isso vai passar. E eu creio que até o final deste ano, as coisas boas vão acontecer. Porque sabemos que Deus está trabalhando. E em breve tudo vai passar. O Brasil vai andar tanto na economia como na saúde. A gente vai ver essas duas linhas, que é a saúde e a economia, andar. E tudo vai voltar ao normal. E bem melhor, porque as pessoas que saírem dessa quarentena não vão ser mais as mesmas pessoas. Vão ser pessoas diferentes. Vão ser pessoas totalmente mais amorosas. Pessoas que viveram e vai dizer, vai valer a pena. Pessoas que vai lutar e vai amar mais a sua vida. O amor vai ser diferente. Quando a gente sair dessa quarentena, vamos ser outras pessoas. Pessoas diferentes. E nós servimos a um Deus justo. O centurião de Cafarnaum foi até o Senhor e pediu que curasse o servo dele. Não pediu que Jesus fosse à casa dele, pois ele não era digno do Senhor entrar. Ele só pediu que Deus dissesse uma palavra e o criado seria salvo. E foi assim que aconteceu. Então, nessa noite, peça para o Senhor o que você quer. Peça para Deus que Ele vai fazer. Juntamos todos nós a nossa força, a nossa confiança. Irmãos, irmã, padre, líder de comunhão, líder de igreja, todos vamos dar mão. A comunhão precisa estar junto. Os líderes de igreja, os padres, como o Papa também está pedindo. Eu sou cristã, mas eu peço a todos. Vamos dar a mão, vamos clamar, vamos todo dobrar o joelho pela nação Brasil e dizer, Senhor, sara a nossa nação. Nos tira dessa enfermidade. O Senhor vai fazer. Eu tenho muita fé. Eu já vivi vários milagres do Senhor. Eu já passei pela sombra do vale da morte e o Senhor me deu vida. E eu sei o que Deus é capaz de fazer. E Deus faz. Mas para isso devemos ter fé, confiança no Senhor. Não em nós mesmos, porque nós não podemos nada. Mas confiar no Senhor, que o Senhor faz a diferença. Quando você confia em Deus, Deus faz para você. Quando você coloca a tua fé em ação, o Senhor já moveu e já abriu o mar para você passar. Então, nessa noite, chama a atenção do Senhor. Faça que Deus se admire do tamanho da sua fé. Porque quando Ele disse para a multidão, dentro de Israel, eu não vi fé igual a esta. Então, chama a atenção do Pai. Aquele homem chamou a atenção.
Então chame. Eu digo a todos os meus irmãos e irmãs, povos brasileiros, famílias, Deus está olhando para cada um de nós. Deus está no controle. Não se preocupe que isso vai passar. Eu sei que está doendo para muita gente, não está fácil. Principalmente quando diz assim, fique em casa. É uma palavra que está sendo hoje falada constantemente e eu sei que não está fácil. Mas não perca as esperanças, não perca a sua fé. Por favor, creia no Senhor. Coloque a fé em ação. Eu peço a todos, por favor, não perca a esperança. Confie no Senhor com todo o seu coração. Mesmo que você não pode sair, mas você pode abrir as portas da sua casa, deixar o sol entrar. E quando o sol entrar, o Senhor entra, alegre-se. Dias melhores estão por vir, coisas novas estão para vir e coisas melhores estão para chegar. Creia no Senhor Deus, creia em Jesus Cristo, creia no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo o agir de Deus. Eu também passo por lutas, eu também passo por peleja. Mas eu não venho falar das minhas lutas, das minhas pelejas. Eu venho falar das minhas vitórias. E uma delas, que eu louvo a Deus todos os dias, por me acordar e dizer, Senhor, estou aqui. E mais um dia o Senhor me deu. Mesmo na quarentena, eu agradeço a Deus por tudo que estamos a viver. Que tudo tem um propósito. E lá na frente vamos entender. Que a paz de Cristo esteja com meus irmãos e irmãs e com toda a nação e com os povos brasileiros. A missionária Luciene deixa para todos a paz do Senhor. Se inscreva no meu canal.